Olá, estamos aqui novamente para dar continuidade nesse projeto Um Banco de Histórias, onde eu narro histórias da minha vida, as histórias reais que realmente aconteceram comigo em toda a minha vida. Mas primeiramente quero pedir novamente o seu like, dá um joinha aí, se inscreva no canal, compartilha, que isso vai me ajudar aí muito no meu projeto. Bom, eu disse em um dos vídeos que já estão aí postados que só teve uma vez que meus avós moraram longe dos meus pais. Mas conforme eu disse também, as histórias que eu estou contando, eu ainda era muito criança e assim muitas lembranças se foram. E depois que eu contei essa história sobre quando meu avô morou longe dos meus pais, na verdade meus avós, e que inclusive eu morei com eles, eu disse que foi a única vez. Lá naquele sítio que tinha um caixão, tinha um caixão no quarto. Quer saber a história? Só ir aí no meu canal que você vai ver essa história. Mas eu me lembrei que em outro momento também, meus avós morou longe dos meus pais. Porém, dessa vez não era tão longe. Uns 3 quilômetros, talvez até menos. E vamos à história. Tinha lá em Nova Fátima um senhor que chamava Dorival, ou era Dorival mesmo. E ele era açougueiro. E ele também trabalhava de uma habilidade que era de medir terras. Eu não lembro qual que era essa função, ele tinha uma habilidade muito grande nisso. E ele tinha bem assim, encostado na cidade, não diria bem um sítio, mas uma chácara de bom tamanho. Deveria ter uns 2, talvez até mais alqueires, 2, 3 alqueires. E eu não sei qual foi o acordo que esse homem fez com meu pai, que ele construiu uma casa de madeira muito bonitinha, e lá foi morar meus avós. Porém, dessa vez eu não fui junto. Mas eu estava sempre lá, porque, como eu disse, era pertinho. E nessa morada do meu avô, que eu também não lembro quanto tempo foi, mas eu acho que foi pouco tempo, aconteceram alguns fatos bem curiosos. O primeiro foi que, em um dado momento, meus avós foram viajar e deixou uma mulher lá para cuidar da casa dela, inclusive das galinhas. E ela cuidou muito bem, só que essa mulher ela gostava de pescar com vara de anzol, assim, sabe? Só que não era peixe que ela gostava de pescar, ela gostava de pescar as galinhas da minha avó. Interessante isso, eu nunca vi outra história igual a respeito disso, pescar galinha com vara de anzol. E que cuidadora de galinha minha avó arrumou, não é? Teve outra situação também bem meia sinistra. Tinha lá uns pés de café de gozo, que é uma baginha, um grãozinho, parece mais feijão do que café. Mas que ele pode ser colhido sequinho, ou esperando secar, torrado, e se faz café. Não sei se você já viu. E eu queria tomar café daquilo. Mas aconteceu o seguinte, tinha morrido ali um gato, e já fazia dias, e minha avó me chantageou. Falei, você dá um fim naquele gato morto ali, e eu te faço o café de gozo. E eu ainda, molecãozinho, devia ter já dessa época uns 8, talvez um pouquinho mais, anos. E eu peguei e fui lá.
dar um jeito no tal gato. Mas o gato já estava terrível. Ao invés de eu pegar uma ferramenta, sei lá, uma enxada, um enxadão e cavar um buraco e enterrar o gato, não. Eu preferi rolar aquele gato. Porque um pouco para baixo da casa do meu avô, tinha uma ladeirona que ia parar lá embaixo no rio. O mesmo rio que ia lá onde meus pais moravam, que ele tinha plantações de horta ao lado. E aí eu fui rolando aquele gato. Olha, estava feio o negócio. Hoje eu não teria estômago para fazer aquilo de novo. Mas eu fiz. E minha avó, assim também, fez o cafezinho de gozo, bem gostoso, e eu tomei. Nessa pirambeira aí que eu citei, meu pai plantou milho e fez ali uma lavoura de milho, e depois ele foi colher esse milho. Para quem não sabe, milho você vai quebrando e vai juntando aos montes assim, chamado bandeira. E eles contavam até as espigas ali para saber quanto de milho tinha em cada uma daquelas bandeiras. E meu pai não tinha muito juízo não. Quando ele foi recolher esse milho, ele tinha um cavalo já velho, um cavalo forte, chamado Guarani. E ele colocou aquele cavalo na carroça e começou a ir lá buscar o milho. Mas como eu disse, era uma pirambeira. E, de repente, essa carroça tombou, carregada de milho. E começou a descer aquela pirambeira rolando. Quebrou toda a carroça, machucou o cavalo. Olha que coisa. Mas o cavalo se recuperou, a carroça não. Deu PT na carroça. E não tinha seguro não. E assim, os acontecimentos naquele lugar, aconteceu uma coisa bem engraçada, que não diria engraçada, mas uma coisa assim curiosa que até hoje eu não entendo. Esse senhor Dorival fez uma proposta de venda para o meu pai, daquele sítiozinho. E foi num ano que eu acho que, como eu disse já nos outros vídeos, meu pai ele plantava, além de hortaliças, ele também plantava cebola. E aquele ano meu pai teve a sua melhor safra de cebola. Eu lembro que ele colheu 5 caminhões de cebola. E faturou um bom dinheiro. E assim esse seu Dorival ofereceu aquele sítiozinho para o meu pai por 2.000. 2.000. É lógico, eu não sei que dinheiro que era naquela época. Mas ele queria 2.700, só que 700 era de empréstimo, ele ia devolver, né? Mas meu pai, ele tinha levantado ali uma grana e ele queria comprar um caminhão. E ele não quis comprar o sítiozinho, que era um xodozinho. Em 2002, eu fui lá em Nova Fátima e eu ainda vi essa chácara lá, que naquela época, não sei se ainda é até hoje, é um parreirá. Só que com o passar do tempo, a cidade deu uma crescida boa e agora ela está praticamente na cidade. E olha que maravilha, que lugarzinho bacana. Mas meu pai não quis, ele preferiu o caminhão. E aí se espalhou pela cidade, que meu pai queria comprar um caminhão, o Zé da Cebola quer comprar um caminhão, o Zé da Horta quer comprar um caminhão. E assim virou um desfile de caminhonete, de caminhão, caminhão pequeno, caminhão grande na nossa casa, para o meu pai ver. E aí ele escolheu um Chevrolet, daqueles que tem a cabine preta ou verde. Você dizer que a cabine é verde, né, e os paralamas pretos. É uma cor tradicional daqueles caminhõezinhos que são muito bonitinhos. Caminhãozinho muito bom. E aí meu pai comprou aquele caminhãozinho.
Só que ele não deu sorte porque, sei lá, um mês, 2 meses depois, o caminhão fundiu o motor e deu um pepino danado, um problema danado com meu pai. E foi um péssimo negócio que ele fez. Se tivesse comprado o sítiozinho, nossa. Inclusive depois, bem anos depois, meu pai comprou outro caminhãozinho desse, junto com uma banca de feira. Também não lembro o que ele fez desse caminhão. Ele vendeu com certeza, né? Mas... E... Enfim, meu pai, ele era um homem que gostava de fazer os rolos, o negócio dele. E hora ele dava certo, hora não dava. Ele não tinha muita sorte, né? Vamos dizer assim, não tinha muita sorte para os seus negócios. E assim é a história de hoje. Eu quero pedir para vocês que dê uma força aí para mim. Dá um toquinho aí no positivo. É como eu disse também, eu era bem criança, são histórias antigas, que eu não lembro muito os detalhes, e assim eu tenho que contar várias historiazinhas curtas. Mas elas vão ficar bem interessantes, vai vir história aí de arrepiar o fio do cabelo. Aguarde, ok? Um abraço para vocês, um beijo no coração e fui! Não esqueça o like.